Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa, aprendendo da tua palavra, louvando e exaltando o teu nome nessa manhã, Pai. Muito obrigado por esse estudo, fala conosco, nos ensina, Pai, a aprender cada vez mais de ti, Deus. Que teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa manhã, Deus, e nos ensinar, Pai, a tua vontade através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar. Deus abençoe vocês. Mas vamos continuar o nosso estudo da carta de Tiago. Abra sua Bíblia, por favor, no Tiago 1, versículo 9. Vamos concluir esse primeiro capítulo com fé em Deus hoje. E semana que vem nós avançaremos mais na próxima aula. Amém? Tiago 1, nós vamos ler a partir do versículo 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Vamos ver essa primeira parte. Os irmãos devem lembrar que semana passada nós estávamos falando a respeito de como Tiago escreveu essa carta para os irmãos que estavam na diáspora e os problemas que eles enfrentavam, né? E dinheiro e status eram problemas reais naquela comunidade, né? Eram problemas, eram questões entre aqueles irmãos. Você vai ver isso na carta de Tiago no capítulo 2, você vai ver no capítulo 4, você vai ver no capítulo 5, onde ele fala a respeito disso. A Bíblia em si fala de dinheiro em todo o tempo. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver vários e vários ensinos, vários e vários textos que falam a respeito de dinheiro. A riqueza em si, ter dinheiro, não é um problema. A questão aqui que Tiago está combatendo é que a riqueza em si ela não é um mal, né? O próprio Deus deu a Salomão riqueza, sabedoria, né? Ele pediu sabedoria, mas o Senhor acrescentou a ele riqueza, né? Lá em 1 Reis, no capítulo 3. A questão aqui é como essa riqueza é adquirida, é como ela é usada, a qual lugar e qual o lugar que ela ocupa nos nossos corações, né? O que ele está combatendo aqui, o que ele está querendo trazer é isso. A ideia não é ter dinheiro é um mal, é um problema, mas é como foi adquirido e como você vive com isso. Vamos ver isso daqui de uma forma melhor. Os irmãos de condição humilde devem gloriar-se na sua exaltação. Essa palavra aqui, gloriar-se, ela implica exultar em algo como fonte de segurança, né? Provavelmente aqui, Tiago está imaginando e lembrando daquelas palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. A referência que ele faz aqui do pobre deve se orgulhar na sua condição humilde não é porque ele deve ficar feliz por ele não ter dinheiro, mas é uma referência de que ele deve se orgulhar na sua condição em Cristo, né? Ele estar presente, dele estar com o Senhor. Mas ele faz uma referência também ao rico aqui, né? Porque o rico na sua, versículo 10, né? O rico na sua humilhação, ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta em seu calor ardente, a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos, né? Ele faz uma referência aqui da flor do campo. Essa flor do campo, irmãos, era uma flor que crescia nas planícies da Palestina, né? Naquela região que ele estava. Mas a sua beleza ela desaparecia de um dia para o outro. Os ricos, naquele tempo, orgulhosos, como até hoje também, né? Isso existe muito, e autossuficientes, eles são como essas plantas. Fábio, você pode desligar esse rir aqui, por favor? Está logo ali. Obrigado. Viu? Eles são como essas plantas, que elas não resistem ao calor do sol, né?
A grande questão aqui que ele está implementando é esse, é que o dinheiro ele não deve ser a nossa fonte de segurança, né? O problema, especialmente os mais jovens que estão ouvindo, a questão não é ganhar dinheiro, a questão é como nós vivemos com esse dinheiro. O altar que as pessoas fazem para ele é que é o grande problema. Obrigado, Fábio, é o grande problema. E nesse tempo aqui, alguns já se orgulhavam disso, mesmo que a sua riqueza fosse temporária e sem valor diante de Deus. Há também uma referência de que, nesse tempo aqui, alguns ricos se aproveitavam da sua condição para explorar, né, os mais pobres e os humildes. Os tempos já eram difíceis e mais com essa exploração daqueles que tinham essa condição. Enfrentando, né, as dificuldades para lucrar com as dificuldades dos irmãos. Muitas vezes nós vemos, até no nosso dia de hoje, né, irmãos, não, nem vejo como irmãos da fé, mas pessoas que se aproveitam da dificuldade dos outros para ganhar mais. Eu me lembro de uma vez aqui, uma referência bem rápida, de quando a gente morava na Flórida. E lá quase todo ano tem aqueles furacão, né? A gente sabe, você sabe que vai ter já um tempo antes, alguns dias antes, porque vem os alertas. É diferente daqui da Califórnia dos terremotos, a gente só descobre um segundo antes, né? E eu lembro, Santiago, que quando acho que foi o primeiro grande que a gente teve lá, né? 2017, se eu não me engano. E era uma agonia, uma dificuldade para achar gasolina, combustível e água. E as coisas no mercado cercavam muito rápido, porque todo mundo desesperado ia lá e fazia. E naquela época algo me chamou muita atenção. Você ia nos mercados, a maioria, eles estavam o mesmo preço, o que eles faziam era apenas limitar a quantidade, para que todos pudessem pegar. Até aí, no meu entendimento, tudo certo. Mas você ia em outros, às vezes até da nossa comunidade, e o preço exorbitava. Vum! Se você pagava, sei lá, quanto é? $3 um pacote de água, você estava pagando 20, 15, 30. Era um absurdo, assim. Mas, em contrapartida, eu me lembro que um dia antes de chegar, todo mundo naquele desespero para achar, muitas lojas, conveniências de postos, eu me lembro até de um que tinha perto lá que a gente conhecia, que doava a água. Olha a diferença. É isso que o Tiago está falando aqui. Quando a gente tem uma condição melhor, é o que a gente faz com aquilo, né? Quando a gente vê o nosso irmão do lado. Então, se você se orgulha nisso daqui, você não faz. Olha a diferença. Alguns mantinham, tentavam racionar para todos, outros exorbitavam o preço e tiveram problemas com isso depois que eu lembro disso, né, Jéssica? E outros faziam o quê? Doavam. A gente tem excesso, eles estão precisando, a gente vai doar. Esse é o posicionamento. Amém? Vamos adiantar um pouquinho aqui, próximo versículo. Vamos lá no versículo 12, continuação aqui. Vai falar sobre provação e tentação. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus irmãos, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Amém? Tem um comentário aqui, Warren Wisby, que é um pastor e escritor, ele diz que provas são testes enviados por Deus e tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Aquele irmão que suporta com perseverança a provação, receberá a coroa da vida. Que apesar do sofrimento, ele não negou a fé, né? Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para irmãos e vemos
a situação que eles vivem, né? Olhamos para alguns que sofrem, mas continuam fiéis. Eles, do ponto de vista terreno, eles são sofredores, mas do ponto de vista celeste, eles são vitoriosos. Porque eles perseveraram e receberão por isso a coroa da vida. Eu queria mostrar algo para vocês. Você pode projetar aí, Agatha, por favor? A Bíblia, no seu Novo Testamento, ela faz referência a 5 coroas no Novo Testamento. Você tem essa daqui que a gente acabou de ver, que está lá em Tiago, no capítulo 1, né, no versículo 12, e também uma referência em Apocalipse 2:10, que é a coroa da vida. É destinada a aqueles que suportam as provações, né? Não aquele que desiste, né? Quantas vezes na igreja a gente vê pessoas, estava tão difícil, eu desisti, apostatou da fé, né? Já é algo a mais, largou o Senhor pelas dificuldades que é a vida, mas aquele que persevera, há uma coroa guardada para ele. Você também tem uma referência de uma coroa incorruptível ou imperecível, que está lá em 1 Coríntios 9:25, né? Esses são aqueles que vivem com disciplina e correm a corrida espiritual com perseverança. Né? É uma vida santa, vivem em santidade, tentam buscar isso. Há uma coroa reservada para isso. Há também a coroa da justiça, lá em 2 Timóteo 4:8. Aqueles que aguardam com amor a segunda vinda de Cristo, né? Há uma justificação para eles, há uma coroa, uma recompensa. E olha, eu vou dizer a você, não sei se todos recebem, muitos poucos receberão, porque a verdade da volta de Cristo, muitos têm medo dessa volta, né? Alguns ficam na referência, vou ficar, e se Jesus voltasse hoje? Mas há uma outra parcela que não, que almeja, que deseja, aos que amam, né? Eu quero que Jesus volte logo, não para que ele me livre. Muita gente também tem essa referência. Eu quero que Jesus volte para que ele me livre do aluguel, da prestação do carro, né, da fatura do cartão. Espera aí, meu irmão. Quero que ele volte porque eu quero adorá-lo. Quero estar com ele. Quero viver com ele. Quero estar todo o tempo com o Senhor. Né? A coroa de glória, lá em 1 Pedro 5:4. Essa é mais reservada a líderes, né, a pastores que têm cuidado com o rebanho de Deus. Né? É uma honra eterna, um cuidado. E há uma coroa de exultação ou alegria. Tem 2 referências que eu consegui achar aqui em 1 Tessalonicenses 2:19 e Filipenses 4:1, que é aqueles que ganham almas e edificam os irmãos. Os evangelistas, né, irmãos, que têm amor por almas, sedes. Esses merecem, sim, cada vez mais uma recompensa, porque aquele que ganha almas ao Senhor resgata, né, aqueles que estão perdidos lá fora. Mas vamos voltar aqui ao texto. A referência que ele está fazendo aqui é que uma vez que você é provado e vence essa provação, você recebe, né? Suporta a provação, você recebe essa coroa da vida. Mas ao mesmo tempo, ele está dizendo aqui, olha, ninguém diga que é tentado por Deus, porque vamos entender isso daqui. Deus ele prova os que ama. Deus ele tem como provação o objetivo de quê? Que haja crescimento nas nossas vidas, que a nossa fé venha a ser aumentada, né? Mas também com incentivo de quê? Como eu acabei de apresentar, de coroar esses irmãos disso. Mas as tentações, por outro lado, não, elas não precedem de Deus. O que o Tiago está falando aqui é isso, olha, não imaginem de que ao serem tentados vocês podem cobitar. O Senhor está me tentando. É igual aquele homem que é casado ou até não e passa a tentação lá fora. E eu costumo dizer, né, irmãos, que a tentação ela não vem de chifrinho, uma cauda bem grande. Não é assim, queridos. A tentação vem é aquele jovem lá na igreja, na escola dele, né, que é tentado. Ele em nenhum momento, ninguém em nenhum momento vai poder olhar e vai dizer assim, fui tentado por Deus por isso. Não. As tentações não procedem de Deus, mas do nosso coração corrompido. Né? Quando cedemos a essa cobiça. Então, nós não culpamos a Deus por essa tentação, porque Ele é absolutamente santo para ser tentador ou tentado e absolutamente amoroso. Para mim, o maior atributo de Deus é o amor, irmãos. Ele é muito amoroso para fazer isso com a gente, né? Para nos tentar. Mas, em contrapartida, Ele nos prova, como provou Abraão, mas Ele não nos tenta. Porque a prova, queridos, não é para nos derrubar, é para nos santificar.
A tentação, sim, é para nos derrubar. Há uma importante distinção aqui que a gente precisa entender. Deus prova a mim, a você, a nós todos, para nos purificar, para nos santificar, mas não nos tenta ao pecado. O pecado, sim, vem da cobiça e não de Deus, tá certo? É uma epitimia, é um desejo desordenado, o qual a gente precisa entender isso. Aqui ele está fazendo uma referência, olha, isso aí vem no versículo 14, você é tentado pela sua própria cobiça, né? Depois de haver concebido, aí você, veja mesmo, a tentação veio, uma vez que a pessoa concebeu, ela quis aquilo, deu criação ao quê? Ao pecado, né? O pecado, irmãos, todo mundo já ouviu falar disso. Toda igreja, espero que fale, né? Deve falar, toda comunidade, dentro de casa, tudo escuta. Mas a verdade, irmãos, é que há um entendimento às vezes errado disso daqui. O pecado, ele tem uma origem aqui do latim de peccatum. Ele significa um erro, uma falta, é uma transgressão moral, né? Essa raiz aqui, ela significa o quê? Tropeçar. É quando nós caímos, nós falhamos moralmente. É o que nós atribuímos a um pecado. Né? Tanto no Antigo, né, olhando agora num lado mais teológico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o pecado ele é o quê? Ele é um desvio do padrão de Deus, do padrão divino para as nossas vidas. E a incapacidade de alcançar a retidão exigida por Deus. Então, uma vez que nós pecamos, que somos pecadores, claro, nós não alcançamos essa retidão alcançada por Deus, certo? Então, como é que ele veio? Na origem dele. Todo mundo conhece, Adão e Eva, né? A sua origem ali, pecaram. Está em Romanos 5,12, explica isso. É bom entender que, mesmo sabendo que nós devemos nos desviar disso, não há sequer um justo aqui. Romanos 3,10. Então a ideia é o quê? Todos pecam. Todos são pecadores. Né? Porque somos frutos. Marcos 7, 21, 23, Jesus explica isso. Somos frutos dessa natureza caída. Quais são essas consequências? Há uma distinção aqui. Aquele irmão, eu gosto de usar uma analogia que o pecado, amados, ele na nossa vida, ele deve ser como uma viagem de trem. Você vem, ouvi isso alguns anos atrás de um pastor e gostei. Vou fazer a referência dele aqui quando eu me lembrar. Você vem, aí você tem uma estação de trem. Um exemplo, vai lá, pecou. Quando é que um trem vem parar de novo? É muito distante, irmãos. Trem não é igual a ônibus, que para em toda esquina. Que o cara tá andando aqui, dá a mão, ele encosta. Isso não existe com trem. Mas muitos fazem o quê? Como uma passagem de ônibus, que em toda esquina está tentando, vivendo, ou até mais, um carro, que tem gente até que gosta de viver, como se fosse aqueles mobile home, vivo naquilo dali. Não deve ser isso, né? Porque isso traz uma separação. Uma vez que nós nos rendemos a essa prática, não combatemos isso, nós nos separamos de Deus. Isso aí, Isaías 59:2. O povo se separou de Deus. Ele traz uma morte espiritual e física também, uma escravidão espiritual. Efésios fala sobre isso no seu 2º capítulo, no versículo 1 e no 3. Mas, uma vez que somos pecadores e que precisamos ser regenerados por isso, como é que isso acontece? Já que, né, a nossa natureza tenta nos caminhar para isso. É através de um novo nascimento. João 3,3. Por isso que Jesus veio. As pessoas estavam aguardando um guerreiro que viria para vencer os romanos. Deus estava muito mais preocupado com o pecado. Era algo que nós não estamos conseguindo vencer apenas através de Jesus. Uma vez que nós temos esse novo nascimento, não é apenas descansar, é uma busca diária por santificação, mortificação do pecado através do Espírito Santo. Então, se nós aqui, igreja, nós não tivermos esse entendimento, que diariamente nós precisamos buscar isso daí, igual ali, ó, a coroa ali, ó, que fala a respeito da corrida espiritual. Ó. Se nós não buscarmos essa coroa imperecível aqui, uma busca por essa santidade, uma busca diária, né, como o próprio Tiago está falando aqui, ó, no versículo 15, nós seremos o quê? Consumidos por isso. E uma vez que nós somos consumidos, ele gera o quê? A morte. Olha o que é que o Tiago está falando. O pecado, uma vez consumado, ele gera a morte nas nossas vidas.
Ele corrobora com o que Romanos 6,3 diz. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Veja mesmo como a Bíblia é conectada. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, há um mais aqui. Se nós virarmos essa chave, ele está dizendo, olha, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender as consequências disso daqui e buscar uma santificação maior. Tiago agora avança um pouco e a gente começar a adiantar aqui. Ele vai falar um pouco a respeito da prática da palavra de Deus, né? Põe comigo aqui no versículo 19. A prática da palavra de Deus. Ele diz aqui, olha, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tem um pastor norte-americano, o Rick Warren, que ele escreveu assim: conta-se uma velha história de um jovem que procurou o renomado filósofo Sócrates para ser instruído em oratória. Ao ser apresentado ao grande pensador, desandou a falar sem parar. Sócrates não conseguiu pronunciar uma única palavra, até que colocou a mão sobre a boca do jovem e disse: meu jovem, vou ter que cobrar-lhe o dobro pelo treinamento. E o jovem reclamou: o dobro? Por quê? Sócrates respondeu: porque, para fazer de você um grande líder, terei que ensinar duas técnicas. Primeiro, a arte de refrear a língua. Depois, a arte de usá-la corretamente. A língua é uma benção, né, irmãos? Ai, Jesus. Mas não é o que a Bíblia nos ensina, né, queridos? A Bíblia está através de Tiago aqui. E eu lembrem da aula da semana passada, quando eu falei, Tiago, ele é muito imperativo. Ele é incisivo nas coisas dele. Ele realmente ataca problemas aqui. Ele usa de umas afirmações fortes. Ele via que no meio da comunidade que ele tinha, né, que ele, vamos dizer assim, que ele pastoreava, um exemplo, ele tinha esse problema. Isso não é um problema da igreja, exclusivo da igreja da Judéia, ou da diáspora, ou da igreja primitiva. Não, irmãos, isso é um problema de todas as igrejas. Toda igreja tem aquele que fala demais. Estou certo ou estou errado? Toda igreja tem aquele. Aqui não deve ter, mas lá deve ter onde eu morava, lá em João Pessoa, né? Aqui não tem isso. Mas a verdade, irmãos, é que quem não conhece alguém, que toda vez que você vai falar, você não consegue nem concluir um pensamento. A pessoa vem e descarrega tudo, né? Fala, não seguro nada não, o que eu tenho para falar eu falo logo. Nem respira, nem pensa para falar. E eu costumo dizer que palavras, irmãos, dói mais. Minha mãe falava isso quando eu era mais novo, eu lembro disso. Palavras doem mais do que tapa. Tem palavras ditas que... E a Bíblia faz a referência que ela é como uma flecha, né? Lançada. Não volta mais, né? Eu me lembro que uma vez um pastor reclamou de uma pregação de um jovem da igreja, de um irmão da igreja. E ele, na sua queixa, na sua reclamação, ele foi extremamente áspero com o irmão. Muito áspero, muito mesmo, de verdade.
e depois numa reunião para se resolver, e veio algo em conta, né, a ele. E disse assim, olha, qual o impacto que seria maior se nós mostrássemos para a igreja a pregação que o jovem fez ou a sua ligação com as suas palavras? Qual você acha que desviaria mais, irmãos, na igreja? O irmão que pecou contra o pecado ou as suas palavras? Claro que são as palavras, né? Nós precisamos vigiar, irmãos, com isso. Precisamos pensar, né? Eu costumo sempre dizer, principalmente quando eu trabalho com casais, eu e Jéssica, a gente sempre diz, pensem 10 vezes antes de falar algo. Pensem, respirem, antes de você falar algo para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para quem vive com você, porque a consequência daquilo é muito forte. Tiago está repreendendo isso. Olha o que ele está dizendo. Olha, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. E muito mais, ele ainda está indo além, tardio para ser irado, né? Eu acho que, eu gosto sempre de pensar, a gente precisa mais de um jeito mais inglês, mais calmo, mais comedido, do que aquele italiano, aquele brasileiro nordestino bravo, né? Eu sou lá da Paraíba, nordestino bravo. E lá as pessoas acham bonito isso. Ah, sou irado, qualquer coisa. Olha o que o Tiago está falando. Calma. O evangelho é uma mudança, é uma transformação. A irmãzinha que é nervosa precisa aprender a se acalmar. Né? O marido que se irrita fácil precisa aprender. É uma construção, não é fácil. Né? Aquele filho que às vezes não entende o que o pai e a mãe têm para ele e se irrita muito fácil, precisa aprender isso. Né? E principalmente os irmãos na igreja com seu pastor precisam aprender a se acalmar. Amém? Ele está dizendo aqui, olha, Tiago diz que nós devemos ser tardios em nos irar, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus, né? Talvez aqui Tiago tenha relacionado ouvir falar com irar-se, porque entende que a fala precipitada, né? A fala aquela que eu estou falando para vocês, aquilo que vem sem pensar, ela provoca conflitos, e é um fato, né? E eu não sei se vocês lembram na última aula que eu falei, o livro de Tiago mais parece em Provérbios do Antigo Testamento. E é isso. Provérbios ensina no seu capítulo 15, versículo 1 e 2. A resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, toda vez que você vê alguém irado, irmãos, baixa o tom, acalme-se, porque isso vai despertar calma nas pessoas. Aqui ele faz uma outra referência também de que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? O crente que Tiago tem em mente aqui é aquele crente que valoriza o conhecimento. É o crente que vem para a escola bíblica, né? Ele valoriza o conhecimento, ele ama a palavra. É o crente que na hora da exposição das escrituras no culto, ele não fica no celular, fica passeando. Tem uma unção diferente ali no bebedouro da igreja, no banheiro da igreja, né? Na porta ali. Não é esse crente aqui. O que ele está dizendo aqui, ele valoriza conhecimento. Ele adquire aquilo para ele. Né? Ele pode ter 40 anos na igreja, 40 anos de evangelho, mas ele continua com o mesmo amor. Né? Ele gosta de ouvir uma boa exposição da palavra, um bom ensino. Mas ele faz uma outra referência aqui, olha. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O que ele está dizendo aqui, olha, não basta apenas você ler e ouvir, tem que praticar, tem que viver. Então, ele estava direcionando isso aqui para aqueles irmãos longe. Está dizendo para eles, ó, vocês vivem nesse império romano, vocês estão em um mundo grego, né? Vocês estão de uma cultura totalmente diferente. Não basta apenas você ouvir essa doutrina que os apóstolos estão mandando para vocês. Vocês têm que viver isso aí. Vocês têm que ser diferentes. Então é o mesmo que nós aqui. Não bastamos a gente apenas ouvir aqui o pastor, o bispo pregando, né, o irmão do discipulado, da escola bíblica, se quando nós não chegarmos lá na escola, lá no trabalho, na rua, nós não aplicarmos isso. O Tiago está falando, olha, o conhecimento da verdade é necessário para viver essa verdade, mas também é necessário que você viva, aplique, pratique isso. Muitos crentes, irmãos, eles marcam a Bíblia, né? A Bíblia é toda riscada, mas ele não permite que a Bíblia, a palavra de Deus, marque a vida deles.
Isso é algo que precisa ser mudado dentro das igrejas, né? Marquem a Bíblia de vocês, mas permita também que ela marque o coração de vocês, a alma de vocês. E há grandes benefícios disso, né? Um deles é o controle da língua, né? Tiago está expondo aqui. Tiago ainda está indo um pouco além, para a gente começar a concluir aqui. Ele está trazendo, olha, ele afirma que o indivíduo que se considera religioso, né? Vamos ver essa última parte aqui que eu deixei para o final. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas para nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos entender o contexto disso daqui. Qual era uma das coisas que Jesus mais repreendia no seu tempo de evangelho? Eram os fariseus, a forma como eles viviam. Dizia que eles eram o quê? Sepulcros caiados. Por fora, eles eram o quê? Bonitos, mas por dentro estavam podres, mortos, né? A ideia aqui é o que eles se consideravam religiosos, prontos para aplicar aquilo. Mas em contrapartida, por dentro, iravam-se facilmente. A língua colocavam peso nas pessoas que não deveriam existir, né? Faziam coisas que não eram aptas. Tiago está olhando aqui para ele e está dizendo, olha, primeira coisa, você se considera alguém religioso, a ideia é o quê? Alguém separado. Vamos fazer uma tratativa aqui. Você se considera alguém separado do mundo, alguém que vive essas escrituras, aplica a lei, né, o conhecimento. Então, peraí, se você está aqui, do termo aqui é o tescos, aqui, ó. Trata-se de um envolvimento. Se você se considera alguém envolvido em práticas religiosas, mas não refreia a sua língua, meu irmão, você está se enganando. Você está totalmente enganado. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, não adianta a roupa decente, não adianta, né, os cabelos longos, a batina batendo no chão, o que for. Se não houver esse cuidado aqui, você não faz. Até porque Jesus nos ensinou lá em Mateus 12, versículo 36 e 37, que é pelas nossas palavras, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás também condenado. Olha mesmo. Então, meu irmão, se considera diferente, praticando algo, vigia. A primeira contradição que nós vemos aqui é pensar que a religiosidade de uma pessoa é definida pelo que ela acha de si mesma. Então, eu acho que sou isso, eu penso que sou aquilo. Mas para analisar que quando nós vemos os mais religiosos, isso só não comprova a nossa conduta. Tem um termozinho que eu gosto sempre de usar. Não basta ser crente, tem que parecer crente. Isso aqui é uma referência de antes, eu não lembro qual era, acho, talvez Júlio César, a esposa de César, do imperador romano, todos diziam que ela traía ele, que enganava ele, fazia as coisas, até que ela foi como se fosse para um julgamento. Né? Depois eu vou achar essa referência, eu posso até colocar lá no nosso grupo de estudos. E os juízes perguntaram, né, o Senado, alguma coisa ali, perguntaram para ele, falou, você acha que ela realmente é isso daí? Ele falou, acho que não. Mas, para ser esposa de César, tem que parecer ser esposa de César. É a mesma coisa, irmãos, aqui. Não basta parecer ser religioso. Basta parecer ser crente, tem que ser. E uma árvore é conhecida como, querido? Pelos seus frutos. Como é que nós sabemos das pessoas? É pelas palavras que elas dizem. É pela forma como elas vivem. Então, o que Tiago está dizendo aqui, olha, vocês estão se enganando se vocês acham que são isso e não estão conseguindo o básico, que é fugir dessas tentações. Vamos olhar o contexto todo. Fugir dessas tentações que vêm. Perseverar na provação. Refrear a língua. Viver uma vida diferente. E aí ele vai na última parte. Ter um cuidado aqui. Verdadeiro, religioso com o quê? Com os necessitados, né? Olha o que ele está dizendo aqui, olha, a religião pura e verdadeira, para a gente concluir.
A religião pura e verdadeira, sem máculas, com o nosso Deus é essa: visitar órfãos e viúvas nas suas aflições. Lembra que a gente começou falando sobre dinheiro? Aqui. Olha como é que ele está encerrando. Ele está trazendo a mesma importância. O que ele está dizendo para eles é por que ele está fazendo a referência de órfãos e viúvas. Né? Primeiro, mostra o cuidado que Deus tem pelos fragilizados. Nós não estamos falando de uma viúva hoje, né, que teria, se o marido for um bom marido, deixou ela cuidada, né, mas que tem todo o acesso do governo, ou deveria ter, né, numa sociedade. Nós estamos falando de um tempo patriarcal, onde a mulher não tinha vez nem voto. Nós estamos falando de órfãos que muitas vezes viviam nas ruas, excluídos da sociedade, né, marginalizados, porque não tinham quem cuidasse. Então, uma vez que não tinham pais, não tinha quem levasse para o templo para aprender. Não tinha quem instruísse, ensinasse uma profissão para eles. Eram o quê? Esquecidos, abandonados. Tiago está dizendo aqui, opa, quer mostrar quem você é verdadeiramente? Quer mostrar a tua fé verdadeiramente? É isso aqui. É isso aqui. Não são apenas as palavras que você faz, são os atos que você faz, né? A ideia aqui, irmãos, é que as nossas boas obras, finalizando o contexto aqui, elas precisam ser acompanhadas, tanto de uma vida moral e ética, mas também de boas práticas que nós exercemos, né? Não adianta aqui apenas sonegar imposto, explorar funcionário, trapacear, e depois no final do ano, sabe aquele chefe que passou o ano todo trucidando os funcionários dele, não paga o que era para pagar, enrola todo mundo, aí no final do ano faz aquele festão de final de ano, chama aquela banda, paga o churrasco e nós somos uma família. Que família? Não adianta. As práticas, né? Quando nós entendemos isso, e quando vocês estenderem a oração, Isaías 1, 15 ao 17 diz assim, olha, quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, eu não os escutarei. Por quê? O que é que Isaías, Deus está falando através do profeta Isaías, Deus está fazendo a referência para este povo aqui, que não vive essa vida santa, essa prática santa. Então muita gente está até dentro da igreja e fala, não sei por que minhas orações não são ouvidas. Olha o que é que Deus está dizendo. Eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que as orações de vocês se multipliquem, eu não escutarei, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Primeiro ele diz o que? Olha a referência do versículo 17. Limpem-se, lavem-se, removam as suas más obras para longe, parem de fazer o mal e aprendam bem. Busquem a justiça com apressão. Né? Irmãos, o Senhor ele preza pela nossa integridade e espera de nós uma vida condizente com o nosso caráter, para olharmos para Ele. E aqui a referência bíblica, né? As nossas orações serão ouvidas. As nossas orações. O que Tiago tentou passar nesse primeiro capítulo aqui, para a gente concluir ele, é isso. É que, né, se a gente voltar só um cadinho aqui, você vai ver. As provas que nós passamos, elas têm benefícios sim, porque elas nos levam para perto de Deus. Elas nos aproximam do Senhor, né? Que a nossa condição financeira, irmãos, não deve gerir a nossa vida, né? Ricos, pobres, em especial aqui ele faz a referência do pobre. Não é que ele deve eu estou bem assim, mas ele deve gloriar-se na sua condição em Deus. Olhar para Deus e dizer, estou bem, mas talvez eu não tenha aqui o melhor carro da comunidade, mas eu estou bem com Deus, minhas orações são ouvidas, eu ando uma vida reta com o Senhor. Mas também aquele que tem uma condição melhor não deve se gloriar naquilo e achar que o dinheiro é o seu braço forte, porque não é, porque isso é como a flor do campo, queima com o sol e no outro dia ela murcha. Né? Ele também fez a referência disso, da prática da palavra de Deus, de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, né? E uma vez que nós nos afastamos dessas tentações, uma vez que nós vivemos uma prática de Deus, aí nós não cairemos como esse versículo aqui de Isaías, que diz que as nossas orações não são ouvidas, porque nossas práticas são más, mas nós praticamos essa religião verdadeira e pura,
né? Que é amparar os que mais precisam. Tá certo? E guardar-se incontaminados do mundo. Isso é uma prática diária. Irmãos, escutem bem isso daqui. Santificação não é algo que aparece do dia para a noite. É uma prática diária. É uma construção diária. Todo dia algo novo. É um tijolinho por dia. É um tijolinho por vez. Mas cada vez que nós crescemos mais, a presença do Senhor, Deus se alegra mais com as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente concluir. Deus abençoe vocês. Na semana que vem, nós não vamos ter, né? Discipulado, nós vamos ter reunião, mas nós voltamos na outra. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse estudo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos praticantes, Pai, da Tua palavra. Que assim, Deus, como o Tiago nos ensinou, meu Deus, na sua carta, nós venhamos refrear a nossa língua, Pai. Acalmar a nossa ira, Pai. Nós não venhamos, meu Deus, ser pedra de tropeço para ninguém, Pai. Que nós possamos ser fortalecidos, Deus, através do Teu ensino diário, Pai. Aprendermos a viver uma vida santa, Pai, em santidade com o Senhor diariamente, Pai. Nos ensina, nos auxilia, Deus, a crescer cada vez mais, Pai, em graça, em conhecimento, em sabedoria, Pai. Mas principalmente, Deus, ter cada vez mais a Tua presença em nossas vidas, Deus. Abençoa cada coração, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a praticar, Pai, esses ensinos entendidos aqui hoje, Deus. E que as boas obras que venhamos executar, Pai, sejam através de Ti, Deus, para que haja salvação no meio do Teu povo, Deus. Eu te agradeço por tudo, rogo ao Senhor que abençoe, Pai, essa escola bíblica, que haja, Deus, crescimento, que cada irmão, Pai, que assiste aqui ou depois na sua casa, Deus, eles venham ser abençoados por Ti, Pai. Grandemente, Deus. E abençoe também, Pai, a nossa igreja, o culto de logo mais e os líderes. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.